Muito boa noite, obrigado pela sua simpatia e audiência. Hoje mais um debate livre, vamos falar da estratégia do Executivo para a privatização de grandes empresas públicas e sob domínio público. Há um programa de privatizações que entra agora na sua segunda fase. A nova calendarização do próprio IVE para o período de 2023-2026 abrange 73 ativos e empresas, sendo 21 empresas de referência nacional, como a ENSA, Banco Fomento Angola, Unitel, Sonangol, Indiama, Bodiva, só para citar algumas, e cujo procedimento de alienação é a oferta pública inicial, ou seja, serão vendidas via bolsa. Com tal planeamento estratégico, o Executivo assume de forma clara a intenção de dinamizar o mercado de capitais em Angola através da venda daquelas que são tidas pelos especialistas como as joias da coroa dessa nova fase, com a qual se espera atrair investidores de referência internacional e também dinheiro fresco. Para trás fica o registro da privatização de 92 dos 178 ativos e empresas entre 2019 e 2022 e cujo valor dos contratos está avaliado em mais de 900 mil milhões de kwanzas. O Estado já encaixou 568,7 mil milhões de kwanzas. Para o Executivo, o saldo do programa de privatizações é positivo. Então vamos ao debate aqui nos estúdios. Augusto Kalikemala é administrador do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. Muito boa noite. A engenheira Cátia Palanga, administradora executiva da Sonangol. O engenheiro Pedro Godinha, empresário, PCA da Prodóil e presidente da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola. E o professor Fernando João, é coordenador do Centro de Investigação Social e Económica da Faculdade de Economia da Universidade Agostinate. Vamos então ao nosso debate. Começo por si, Dr. Augusto Kalikemala. Quais são as razões da extensão deste processo de privatizações cujo período é 2023-2026? Boa noite, Amílcar. Boa noite aos caríssimos telespectadores. O Executivo, desde o início do seu primeiro mandato, teve a ousada missão de iniciar um programa de privatizações muito ambicioso, que continha inicialmente 195 empresas e cujo número depois se fixou em 178 empresas. É claro que esse é um desafio de grande envergadura, que por várias razões não foi cumprido na sua integralidade no período inicial, que é 2019-2022, mas também a decisão de se prorrogar o período de privatização do PROPIV foi a identificação de um conjunto de ativos que não estavam no programa de privatizações inicialmente. Outra razão foi o facto da estratégia de combate à corrupção ter feito com que o Estado tivesse em sua posse um conjunto de ativos cujo objetivo também agora é passar para o setor privado. E, finalmente, porque foram identificados vários ativos pelo país afora, nas províncias, que foram construídos com o Estado e que têm a natureza produtiva e que estavam abandonados ou paralisados e que importa agora também transferir para o setor privado para assim tirar o melhor proveito desses ativos. São esses três grupos de empresas que vêm a regimentar o PROPIV, para além de um conjunto de 33 processos que vinham já do PROPIV passado e que vão agora, pretendemos agora concluir até 2026. A engenheira Cátia Palanga, administradora executiva da Sonangol. A Sonangol está preparada para este processo de privatização? Boa noite, Amílcar. Boa noite, prezados colegas do painel. Boa noite aos telespectadores. A Sonangol vem sendo preparada desde o início do mandato em 2017. Quando o novo executivo tomou posse, tivemos o primeiro decreto de reavaliação do setor petrolífero, onde começaram a ser criadas estas condições. Em 2018 passamos a ter um decreto para a reestruturação de todo o setor petrolífero, em que foram os 4 segmentos operacionalizados, que foi a criação da agência, retirando a concessionária da Sonangol, a operacionalização do IRDP, o Instituto Regulador de Derivados de Petróleo, o Estatuto do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que também foi atualizado, e a própria reestruturação da Sonangol, vulgo regeneração, que começou em 2018.
Depois desta fase de reestruturação, a Sonangol, sem a função concessionária, passou a ter os seus processos a serem conformados neste âmbito de uma nova Sonangol, sem a função, mas com o foco principal na sua cadeia de valor de produção e exploração petrolífera. A partir destes processos começou então a preparação da Sonangol e hoje, já depois do processo de reestruturação, nós estamos com as privatizações desde 2019. Fernando Jumanda, pelos estudos que fez dentro e fora da Universidade de Agostinho Neto, este contexto macroeconómico é favorável a esse processo de privatizações delineado pelo Executivo até 2026? Boa noite a Milka Xavier, boa noite aqui também aos colegas do painel e também boa noite aos nossos telespectadores. Eu começaria por fazer um pequeno enquadramento, Milka. Eu continuo a dizer nas minhas análises de que em Angola nós não estamos a fazer as perguntas corretas. Continuamos a não fazer as perguntas corretas. Continuamos a não fazer as perguntas pertinentes, as corretas. Eu vou dizer-lhe porquê. Incluindo a minha? Não, a sua é pertinente. A sua é pertinente. Já lhe dizer porquê. A primeira questão que devíamos ter colocado foi o porquê privatizar. Porque isso foi uma decisão do Executivo, foi tomada, e não me lembro de ter havido um amplo programa de consulta pública sobre o assunto. Foi uma decisão do Executivo. E temos que perceber o que é que está por detrás dessa decisão. Okay? Qual é a ideologia por detrás dessa decisão? A ideia é de que o Estado é mau gestor. Okay? Mas nós devemos questionar essa ideia de que o Estado é mau gestor. Okay? Se o Estado fosse tão mau gestor assim, a melhor empresa aérea da África não seria a Ethiopia Airlines, que é uma empresa pública na Etiópia. Então, o Estado não pode ser mau gestor. Pessoas que são indicadas para ocuparem e para gerirem ativos do Estado, que estão a gerir mal, estes sim que são maus gestores. Então, a primeira decisão devia ser tomar uma medida por forma a quem está a gerir mal um ativo do Estado fosse penalizado. Nós não vemos isso aqui. Então, existe também, como suporte dessa decisão de alienar os ativos do Estado, um relatório do Banco Mundial sobre Angola, criação de mercados, elaborado por uma agência do Banco Mundial, que é o International Finance Corporation, na sigla inglesa IFC, em que sugere que a forma mais rápida de se criar mercados em Angola é privatizar. Mas nós temos que ter cuidado com a privatização, porque a privatização gera o que nós chamamos, a teoria econômica chama de acumulação por expropriação. Se há aquela acumulação primitiva que ocorre fora do mercado, a privatização gera a chamada acumulação por expropriação, porque ocorre dentro dos mecanismos do mercado. Parece tudo bonitinho, seguindo as regras de compliance e tudo o resto, mas ainda assim continua a ser injusta. Como eu vou tentar ilustrar mais lá para frente, quando olharmos para a forma como se quer privatizar essas empresas de referência. Okay? Então, respondendo à sua questão sobre o contexto macroeconômico, temos que nos lembrar que o contexto e a situação macroeconômica de Angola mudou recentemente graças ao aumento do preço do barril de petróleo. Não teve nada a ver com a privatização, nem tampouco com o PROPRIV. Quando o PROPRIV, o decreto de 2019, dizia que um dos objetivos do PROPRIV era melhorar o quadro macroeconômico. Então, se foi o preço do barril de petróleo que contribuiu para a melhoria do contexto macroeconômico de Angola, então, por que estabeleceu-se como objetivo do PROPRIV a melhoria do contexto macroeconômico, para além de outros dois objetivos? Mas o Estado está satisfeito com os resultados da primeira fase. E apresenta um balanço positivo desse processo. Eu tenho dúvidas e eu vou tentar apresentar aqui com alguns números que eu tirei do website do próprio IGAP. Eu vou tentar mostrar aqui alguns números e mostrar que, ok, pode estar satisfeito, mas não deveria estar. Okay? Engenheiro Pedro Godinho, que avaliação é que faz deste processo de privatização que está a ser desenvolvido pelo Executivo e que compreende o período 2023-2026? Eu acho que é importante que a privatização de determinados ativos do Estado sejam transferidos exatamente para a esfera privada, porque o dinamismo, a dinâmica do privado é completamente diferente do público, porque quando se trata de uma empresa pública, os seus funcionários estão mais preocupados com o 30º dia do mês e porque com ou sem resultados
as empresas públicas sobrevivem porque elas são exatamente alimentadas pelo erário, pelo Orçamento Geral do Estado. Quando se trata de uma entidade privada, a sua sobrevivência no mercado o seu sucesso depende exatamente da capacidade de gestão, das condições do mercado, que também isso influencia muito, as condições do mercado, a situação, a estabilidade macroeconómica, mas, sobretudo, também do seu poder de gestão. Portanto, nós podemos ver, por exemplo, um exemplo que podemos levantar aqui e apresentar, é que, a nível da atividade empresarial privada, as pessoas têm um horário de entrada e muitas vezes conseguem fazer 8, 12, 13 horas e o trabalho e as tarefas acabam não terminando, mesmo trabalhando 12 horas. Hoje, em Angola, estamos a falar em 7 horas, das 7 horas para aqueles que saem, porque é das 8 às 15, há o intervalo e muitos dos funcionários acabam saindo à hora do almoço e já não regressar. O que é com isso dizer? Vê-se que mesmo a nível do público não houve essa preocupação, porque o desenvolvimento de qualquer país passa exatamente, qualquer país e qualquer organização passa exatamente pelo número de horas investidas na organização. E é a partir daí que se vê que o Estado é mau gestor? Não digo que é mau gestor, mas é uma realidade que nesses 47 anos as empresas do Estado nunca foram lucrativas, apresentam uma. Se, por exemplo, existir uma empresa lucrativa do Estado, nós gostaríamos de conhecê-la, porque nós não conhecemos. Porquê? Porque exatamente por falta exatamente do critério. Há diferença de critérios em termos de gestão. Portanto, eu acho que o país tem muito mais possibilidades de desenvolvimento se parte dessas unidades produtivas forem parar para as mãos dos privados. Sobretudo, é preciso encontrar os privados sérios, com capacidade financeira e com uma aposta exatamente no desenvolvimento, na contribuição do desenvolvimento do país. Por fora disso, mas de qualquer forma, um privado sério, quando entra, é para fazer lucros. Agora, um funcionário público, que haja lucros ou não haja, mas o 30º dia tem o seu que é. E o Estado tem que ter a obrigação de ir buscar esses recursos para poder pagar. Augusto Kaliquemala, afinal, o que é que está por detrás desta estratégia do Estado em privatizar empresas da dimensão destas que estão agora no mercado? Bem, o Estado e o Executivo assumiu o objetivo de transferir para a iniciativa privada a responsabilidade pela produção de bens e serviços e pela condução da política económica. Nós estamos a sair e as privatizações agora não são a primeira fase das privatizações. Nós tivemos um Estado que tinha uma estrutura política em que o Estado era o provedor de bens e serviços durante algum tempo. Iniciamos as privatizações em 1989 e esse processo tem que continuar agora, num ambiente em que queremos um mercado cada vez mais competitivo e que queremos aumentar a produtividade. E sabemos que os privados estão mais vocacionados para, no âmbito da gestão económica e dos bens e serviços, fazer esse aumento da produtividade das empresas públicas. Mas não é só isso, também tem um grande objetivo de fazer a redistribuição da riqueza nacional através de um procedimento de privatização que permita a participação em grande escala dos cidadãos na aquisição das participações dessas empresas. Isso permite também uma redistribuição da riqueza nacional. E esses são os grandes objetivos do programa de privatizações. Do ponto de vista da estabilização macroeconómica, aproveitando aqui a deixa, era importante que é necessário garantir que essas empresas sejam mais competitivas e reduzir o esforço que o Estado faz no financiamento, muitas vezes, das empresas que, por conta do déficit das suas operações, carecem de financiamento do Estado. Mas também é importante dizer que o Estado não está só a privatizar empresas falidas ou deficitárias. Há muitas empresas que têm condições e que são autossustentáveis, não carecem de qualquer injeção de capitais pelo Estado e que vão ser privatizadas, como é o caso da ENSA, o caso da Unitel ou BFA. Mas isso não é uma questão só de política, mas é uma questão de competitividade das empresas, que é um modelo que não só foi usado para nós,
O Dr. Wanda falou do Kenya Airways, mas nós podíamos falar da empresa que faz a gestão aeroportuária na Singapura, uma empresa que já existe há 40 anos e nos últimos anos conseguiu atingir a rentabilidade, mas ainda assim se decidiu privatizar parte dessa empresa, fundamentalmente porque eles entendem que a empresa vai ser mais competitiva, vai ser mais flexível, tem maior flexibilidade para tomar decisões e mais ágil e consegue concorrer num ambiente cada vez mais competitivo em que os atores do setor privado, e porque estão com condições diferentes de gestão, conseguem tomar decisões mais rápidas. As empresas públicas e as empresas onde tem participação do Estado, geralmente, porque têm um conjunto de aspectos burocráticos, tornam-no menos competitivas. E, então, acontece isso até em empresas altamente rentáveis, como é o caso da Changi Airports International, a empresa que faz a gestão dos aeroportos na Singapura, uma empresa altamente rentável que foi privatizada para se ajustar às práticas do mercado, da concorrência e da competitividade e para ter mais agilidade. Este é o objetivo do Executivo? É o objetivo do Executivo, que as empresas sejam geridas de forma transparente, clara e que estejam a serviço da economia, aumentam a produção, aumentem o número de empregos e paguem os impostos, que é o objetivo do Estado, e buscar financiamento para as suas atividades. Professor Fernandes, o esta narrativa, portanto, anula os seus argumentos de razão. Eu chamo isto aqui de discurso político. Discurso político. Eu chamo isso de discurso político. Depois tem a realidade, a realidade real, né? Para enfatizar. Ok, vamos começar pela questão do Estado ser mau gestor. E daí o privado ser o tal herói, o que desbrava e resolve todos os problemas. Isto é uma inverdade e existem vários estudos que podem provar isto aqui. A Ethiopia Airlines, já dizer assim, é a melhor companhia da África. É pública. A diferença da Ethiopia Airlines e da nossa TAG, que é a companhia de bandeira, é a forma como o Estado gera. O Estado etíope lá gera a Ethiopia Airlines e aqui a TAG é gerida. Na Ethiopia Airlines não há interferência política. Ela é gerida como qualquer outra empresa privada. Ela é uma empresa rentável. E nesse período aqui de Covid, foi uma das mais lucrativas da África. Acha que no caso da TAG há interferência política? Existe muita interferência política. E este público... E condiciona os resultados da companhia? Sim, de várias formas. De várias formas. Então, é a forma como o Estado gera os seus ativos. Este é que é o grande problema da Angola. Claro, eu concordo que, por exemplo, quando vamos olhar aqui para a alienação de algumas empresas, faz todo sentido. Por exemplo, a ação da Angola alienar a sua participação, a participação que tem na ENCO, uma empresa não é bem petrolífera, em Santo Tomé. Digamos, a empresa petrolífera de Santo Tomé, a ENCO, vai alienar a sua participação. Faz todo sentido porque os clientes dessa empresa lá em Santo Tomé não estão a pagar, então está a causar prejuízo. Mas prejuízo por prejuízo, eu pergunto sempre, e a pergunta que me faço a mim, os meus estudantes e meus colegas, é o porquê que um banco chamado BPC em Angola não faz parte dessa lista de empresas a serem privatizadas? É uma questão que temos que colocar. Por isso é que eu disse, essa decisão foi tomada e não houve uma ampla auscultação pública. Por outro lado, a questão da redistribuição da riqueza, já que o meu colega de painel tocou nesse assunto, eu gostaria de reforçar aqui. A forma como o processo foi efetivado, por exemplo, essas 92 empresas foram privatizadas, já foi finalizada essas 92 empresas, não nos assegura, não nos garante a tal redistribuição da riqueza como se quer. Ok? Vamos olhar a forma como as pessoas tiveram acesso aos processos. Muitos dos processos foram feitos através de concursos públicos. Com um concurso público, vence quem apresentar a melhor oferta. Ok. No mundo ideal, em que todos temos as mesmas condições, claro, a concorrência vai ser salutar e vai ser muito mais competitiva. Mas não é o caso da Angola, de uma economia como a da Angola. Vou dar um exemplo concreto. Num cenário em que alguém que beneficiou do sistema governativo anterior e que, depois de 2017, nessa ampla luta de combate à corrupção, reportou os ganhos ilícitos e foi perdoado, agora está em condições de concorrer. E pode ganhar muito bem qualquer dos ativos que tiver a ser alienado. É justo para quem não beneficiou do sistema anterior. Então, quando se fala da distribuição da riqueza como uma das razões para se levar à alienação dos mais diversos ativos, temos que questionar isso aqui e ver os verdadeiros resultados. E como eu disse, a forma como foi feito esse processo das 92 empresas
põe-me um pouco reticente, ok? Coloca-me algumas dúvidas. Isto é importante. Engenheira Cátia, no caso concreto da Sonangol, fez naturalmente um estudo, uma avaliação, digamos, dos seus ativos. Por que é que se está a desfazer agora de alguns ativos que inclusivamente davam lucro? A Sonangol tem uma estratégia no âmbito hoje da sua visão de desinvestimento face à estratégia do Executivo. Com a estratégia do Executivo, é importante, nós somos parceiros e não só do Estado, trabalhamos alinhados àquilo que o plano define e olhamos para aquilo que é a visão estratégica da Sonangol. Claramente que o desinvestimento era o caminho certo. Nós tínhamos ativos que não faziam parte do nosso core business, da nossa cadeia principal de valor. A Sonangol hoje tem a visão estratégica de se focar na exploração e produção de petróleo, num contexto atual de transição energética, e era importante, sim, sairmos de alguns ativos que depois podemos enumerar, que se vocês forem olhar para a lista que nós tínhamos no decreto 250/19, a Sonangol geria hotéis, agências de viagens. Não é o foco, não é o propósito e não deveria continuar. E a estratégia do Executivo foi muito bem alinhada neste propósito da Sonangol para melhores resultados, eficiência, e, aliás, é o que traz estes processos, transparência e também não só a melhoria de imagem, mas também o próprio resultado em si define que é o melhor processo a seguir. Engenheiro Pedro Godinho, acha que deveria ter havido uma consulta pública para esse processo de privatização, como diz o professor Fernando Anda? Eu penso que em sociedades democráticas esse é o melhor caminho, dar voz à sociedade, porque de uma forma geral, muitas das pessoas não têm o acesso aos meios para poder exprimir os seus pontos de vista, mas que naturalmente podem contribuir. Portanto, acredito que uma nação que se quer democrática tem que tomar as decisões de uma forma participada. Portanto, esse é o princípio mais elementar de qualquer nação em vias ou com objetivos democráticos. As pessoas têm que ser ouvidas, as pessoas têm que participar, o cidadão tem que ser um partícipe dos processos que ocorrem para os seus interesses e para os interesses do país. Quando se fala em alterar um determinado processo, é preciso uma consulta, e que essa consulta seja abrangente, que não seja somente de um grupo de pessoas que, por exemplo, e que muitas das vezes acontece, que têm alguns interesses a defenderem, né? E isso é fundamental. É uma consulta muito mais alargada e que permita também e sobretudo os académicos, as academias, deviam ser ouvidas para poder, dentro daquilo que são os preceitos académicos, poderem ajudar e a orientar, porque de outra forma vamos ver que os mesmos beneficiários de ontem vão ser o da manhã. Essa é uma tendência natural e estamos a acompanhar. Não é? Não há qualquer lei proibitiva. Não, as leis, quem faz as leis é o homem, não é? E o homem muitas das vezes faz em função dos interesses políticos e de interesses de nação, assim devia ser. Mas muitas das vezes as coisas não ocorrem. E não ocorrem dessa forma, sobretudo em África. Por isso é que vemos que é o continente mais atrasado, porque de uma forma geral, muitas outras nações, noutras geografias, despertaram e viram com pouco, fizeram muito. E o que acontece é que é preciso o engajamento da sociedade. As pessoas têm que ser partícipes de todos esses processos. E depois a consulta tem que ser abrangente. Se calhar não podemos ter a pressa de ver executados os objetivos, porque quando há uma participação alargada, todo mundo sente parte desse processo e engaja-se de corpo e alma. E é uma questão que eu levanto quase todos os dias aqui, é a questão do patriotismo, pensar nação, pensar país. Porque hoje, falando realisticamente, corresponde-se muito mais em objetivos e de interesses de grupo do que de nação.
Hoje já somos poucos a pensar, já são poucas as pessoas a pensar para isso. E há decisões que têm que ser tomadas de uma forma mais abrangente. Eu não quero dizer pontualmente o processo de privatização. Eu digo todos os processos que faça e todas as decisões que afete positivamente ou negativamente a vida de qualquer cidadão deve ser submetido a um processo de consulta e de forma transparente. Isso vai ajudar bastante no desenvolvimento, porque quando as pessoas estão motivadas, as pessoas entregam-se de corpo e alma. E quando as pessoas estão desmotivadas, para nós que vivemos 74, não sei se se lembram, o fulgor da independência, como é que os jovens naquela altura entregaram-se para a causa, não é? Quer dizer, voluntariamente, muitos até filhos de portugueses preferiram ficar e enfrentar, envergar a farda, porque sentiram-se motivados. E a motivação para qualquer líder é fundamental. Motivar os seus concidadãos e passa exatamente por transmitir um sentimento de importância a esse mesmo cidadão, a esse mesmo governado, quando ele tem a oportunidade de dar a sua opinião. Pois bem, estamos aqui a falar do processo de privatização de empresas públicas nacionais. Há um programa que foi definido, que vai até 2026, são 73 empresas, portanto, dentro deste processo de privatização delineado pelo Executivo, daí o nosso debate de hoje. Augusto Caliquemola, tendo em conta este programa, estamos a falar de 73 empresas que devem ser privatizadas dentro de um calendário que muitos consideram apertado, 2023-2026. Vamos conseguir? Sim, é um desafio muito grande, tendo em conta não só a questão de tempo, mas também quer as condições macroeconómicas e a necessidade de termos os investidores adequados para adquirir cada um dos ativos e fundamentalmente também por causa do trabalho prévio que tem que ser realizado e que já começou a ser feito, como no caso da Sonangol, já vamos num processo de reestruturação que leva algum tempo. Mas acreditamos que se continuarmos a trabalhar afincadamente em cada um dos processos individuais e estabelecemos uma estratégia que permita que esses ativos atraiam os investidores adequados e que o processo se realize de forma transparente, poderemos ter algum sucesso. O nosso grande objetivo é utilizar o mercado de capitais como um mecanismo fundamental para privatizar as empresas de referência, tal como já foi apresentado em edições passadas. Nós acreditamos que o processo que ocorreu nas privatizações passadas, nomeadamente a privatização do BAE e do Banco Caixa Geral e do BCI, embora empresas do setor financeiro, representaram uma oportunidade fundamental para que o processo de privatização fosse feito de uma forma transparente e que houvesse essa transferência de capital por parte de quem tem os capitais para quem estivesse a vender. Então vamos priorizar esses ativos mais relevantes e a Bolsa de Valores para esse efeito, esperando que assim cumpramos com os nossos objetivos até o final do período que foi indicado para as privatizações dessas empresas. Pois bem, daqui a bocadinho vamos recuperar intervenções no dia da cerimónia de lançamento deste programa de privatizações, ouvir Manuel Nunes Júnior, Ministro de Estado para a Coordenação Económica, vamos igualmente ouvir o Presidente do Conselho de Administração da Sonangol e também o Secretário de Estado, Dr. Nilo Santos, mas deixe-me ouvir ainda o Fernandes Wanda em relação, digamos, a este calendário que foi delineado pelo Executivo, 3 anos para privatizar 73 ativos. Como disse bem aqui o meu colega de painel, período muito apertado, mas está lançado um desafio, mais um desafio. Mas deixa-me enfatizar o seguinte, este processo ocorre numa altura em que também há tanto quanto adversa, ok? Porque aqueles que poderiam ser potenciais compradores desses ativos, dessas empresas de referência, investidores nos países mais ricos, digamos, na zona euro, nos Estados Unidos, também estão num outro contexto, um contexto em que, caracterizado em que nestes países verifica-se um aumento das taxas de juros, logo a apetência por investir nos países, digamos, mercados menos desenvolvidos é bem menor, o que é mau para Angola. Mas aqui, eu tenho dito na minha análise, abre-se também uma outra oportunidade que o Executivo não está a pensar, parece, pelo menos não ouço nos discursos políticos,
é a oportunidade de atrair a diáspora angolana, capital da diáspora angolana. Nós sabemos que nós temos uma comunidade de angolanos em vários países, então é uma forma também de atrair essa comunidade e incentivá-los a investir em Angola, nesses ativos. Então, mas isso aqui não acontece por acaso, de forma aleatória. É preciso mesmo haver um trabalho sério, mobilização junto dessa comunidade para começarem a acreditar no país e investirem adquirindo participações nesses ativos que vão ser alienados. É uma oportunidade que se abre aqui para o Executivo. Certo, vamos recuperar a intervenção do Presidente do Conselho de Administração da Sonangol a propósito deste assunto e muito em concreto sobre a Sonangol. Privatização da Sonangol. Olha, estamos todos empenhados em trabalhar para que isso aconteça. E vai acontecer na data prevista, 2026? O início está a partir de 2024 e em 2026 com certeza que acontece. E quais são as suas expectativas em relação a isso? Olha, as expectativas têm a ver com o aumento da nossa eficiência, a possibilidade de sermos capazes de poder entregar aos nossos acionistas os resultados que eles estão à espera e fazer com que a Sonangol continue a ser aquela empresa que sempre foi, pautar-se pela competitividade e pelas melhores práticas possíveis. Engenheira Cátia, só para reforçar, é isso mesmo que foi definido pela estrutura a qual pertence? Exatamente, como disse o Presidente do Conselho de Administração, engenheiro Sebastião Gaspar Martins, o objetivo é termos melhores resultados, aumentarmos a eficiência da Sonangol, termos uma Sonangol com uma imagem, uma melhor imagem e também naquilo que é o efeito e as motivações do programa de privatizações, continuarmos focados no nosso core business. A Sonangol vai desfazer-se de hotéis, agências de viagens, estão devidamente estruturadas para irem para o mercado? São empresas organizadas, rentáveis? Já o fizemos. O administrador Cali Kemala confirma, foi um processo que nós trabalhamos com o IGAP, muito bem sucedido. Nós, no âmbito daquilo que foram as privatizações de 2019 até a data, 2022, nós fizemos alienação já de 24 ativos. Desses 24 ativos, nós tínhamos 6 a 7 agências de viagens, tínhamos 6 hotéis, ativos hoteleiros, estão recordados do HCTA, CCTA, Hotel Florença, Hotel Maianga. Que só agora começaram a funcionar em pleno. Exatamente. E graças ao programa de privatizações, porque não é o foco da Sonangol. Hoje, com estes ativos alienados, nós vemos os resultados muito positivos, muitos jovens acederem ao novo emprego e a terem novas oportunidades e aqueles resultados que são esperados pelo Executivo, conforme mencionado pelo administrador Cali Kemala. Engenheiro Pedro Godinho, concorda com essa estratégia da Sonangol? Sim, porque a Sonangol foi criada com um princípio fundamental para dedicar-se à exploração e produção de hidrocarbonetos. Portanto, essa disseminação por vários setores da economia foi feito numa fase também bastante difícil, porque há que reconhecer, porque na altura todos os serviços eram prestados por multinacionais e tinha-se então o objetivo de desenvolver o conceito do local content, que é com isto dizer que tinham que devia-se criar parcerias entre empresas multinacionais e angolanas no sentido de haver a transferência de tecnologia, know-how e oportunidades de negócio e a criação de empregos. Nesta altura, quando a Sonangol começou, na condição de concessionária, começou a exigir às multinacionais, a pergunta mais natural naquela época foi: onde estão as empresas angolanas com as quais podemos fazer a parceria? E depois eram empresas bem estruturadas, e porque vínhamos num sistema de economia planificada, falar em atividade privada naqueles anos era uma heresia, quer dizer, as pessoas eram vistas de forma completamente diferentes, ou eram vistas até como seres aliens, como eram vistas exatamente desta forma. E então, quando as multinacionais começaram a ser aconselhadas a juntarem-se
as empresas nacionais tinham dificuldades de identificar, a Sonangol em si tinha dificuldade em identificar essas empresas. E então a Sonangol decidiu desempenhar esse papel, naturalmente criando todas as zonas. Estavam a nível da navegação, tinham a zona SARF, que são os barcos de apoio às atividades petrolíferas, a nível do apoio a nível aéreo, a SONER. Portanto, a Sonangol teve que, numa dada altura, teve que cobrir as lacunas do mercado com a ausência de capacidade técnica e organizativa por parte das empresas nacionais, não é? Portanto, a época atual é completamente diferente. Hoje já temos muitas empresas angolanas bem estruturadas. Eu penso que a estratégia é boa. Agora só levanto aqui uma questão que me preocupa bastante. É a Sonangol alienar ativos como, por exemplo, participação em blocos, em produção, alienar esses ativos que poderiam, de certa forma, dar algum suporte em determinados momentos, porque não devemos esquecer que 98% do petróleo produzido em Angola é feito pelas multinacionais e a nossa capacidade produtiva está reservada a 2%. Portanto, se um dia, vamos esperar que isso nunca venha a acontecer, as multinacionais são forçadas a deixar o mercado, vamos todos para debaixo da ponte e para Pindaíba. Portanto, temos que nos preparar para isso. E, portanto, é uma preocupação essa questão que se levanta. É por isso que eu, no início da minha intervenção, fiz questão de evocar que a privatização deve ser feita, mas em determinados ativos do Estado. Há, por exemplo, setores estratégicos como a energia, a água, não podem ser privatizadas, porque se o dia que tiver na mão de privados, naturalmente, se quiserem provocar uma convulsão social, deixam de fornecer esse bem precioso e aí a instabilidade começa. Portanto, preocupa-me esse aspecto da privatização de alguns ativos da Sonangol em produção. Isso, para mim, é preocupante. Engenheira Cátia Palanga, tem resposta? Ou vamos todos para debaixo da ponte, como sugere o engenheiro Pedro? Não vamos, nós estamos a trabalhar, nós temos uma visão estratégica neste segmento, nós temos que olhar de forma muito positiva todo este esforço que as equipas têm estado a fazer. A Sonangol não está fora, muito menos a nossa tutela, que também tem estado sempre a acompanhar todo o nosso trabalho, o nosso esforço e a direcionar da melhor forma aqueles que são os objetivos da Sonangol hoje. O desinvestimento é realmente daqueles ativos que eram necessários que a Sonangol saísse e estão justificados. Nós temos, além da lei de bases, do decreto e de todas as outras conformações, nós temos uma estratégia definida. Agora, nós temos que olhar sempre de forma muito positiva, até porque na boa-fé destes processos e de todo esse esforço que nós temos estado a fazer com o IGAP, com o Executivo, nesse sentido, é realmente de termos sempre os melhores resultados e não termos nada contra e que nos coloque todos em risco. Pois bem, vamos recuperar uma outra matéria. Vamos ouvir agora o Secretário de Estado, o Toniel dos Santos. Neste período vão ser privatizadas um total de 73 empresas e ativos, dos quais 21 são de referência. E nessas de referência, deixa-me destacar já 4, cujos processos estão em curso, e são as fábricas CIF, portanto a cervejeira, cimenteira, logística e fábrica de automóveis. São 4 empresas de referência. Para além destas, temos outras empresas de referência nacional, que não estão assim definidas por segmentação, empresas do setor das telecomunicações, Unitel, TV Cabo, Multitel, que são empresas, TV Zimbo, que vão ser privatizadas, algumas delas através do mecanismo Bolsa, e também temos empresas do setor financeiro, banca, no caso o BFA, que vai ser privatizado também com recurso ao mecanismo de venda através de oferta pública inicial. Mas temos também outras empresas que, não sendo ainda empresas que estão em condições de serem privatizadas,
empresas via oferta pública inicial serão feitas através do leilão em bolsa. O processo de privatização destas empresas irá arrancar no próximo ano, em 2024, e são essencialmente duas. No caso, a transportadora aérea, a TAG, e a Fazenda Aldeia Nova. Portanto, estas duas empresas serão privatizadas por esse mecanismo. E, finalmente, temos um conjunto de 62 empresas que vão ser privatizadas através de concurso público, que é um mecanismo que está definido também na própria lei das privatizações 10/19. Professor Luanda, acho que é muito conciso, Secretário de Estado. Esta história de que a privatização via bolsa parece ser a solução para todo este pacote que chamamos de ProPriva deve ser questionada. Eu vou dar-lhe aqui um exemplo e um caso concreto. Uma experiência que eu fui no terreno, Cabo Verde, como é que o Estado de Cabo Verde alienou a sua participação, a participação que tinha na altura, na Enacol, que é a Sonangol de lá, a empresa petrolífera de lá. Então vamos ver aqui o exemplo do Dubai, que agora quer ser reproduzido para as demais empresas. Quer dizer o seguinte, aqui em Angola o que aconteceu é o seguinte, havendo uma subscrição de número de interessados bem maior do que o número de ações que está disponibilizado, os que ofereceram um valor menor acabam por ser excluídos. Okay? Em Cabo Verde, o Estado foi mais justo, preocupou-se com a equidade. Da seguinte forma, as pessoas podiam subscrever, por exemplo, até 50 ações, mas se houvesse um número superior de pessoas interessadas, ia diminuindo. Então, e todo mundo acabaria por ter um certo número de ações, ou 2, ou 3 ações, ou 4 ações, mas teriam todos aqueles que mostraram interesse teriam acesso às ações. Não é o que aconteceu no BAE. E se reproduzirem isto para empresas de referência, como a Sonangol, ele mencionou aqui, podemos acrescentar também a Unitel, não a Zimba, mas a TV Cabo, a ENSA, a BFA. Quer dizer, o objetivo que aparece no decreto de 2019 do ProPriva, que é garantir uma maior redistribuição da riqueza e tudo o resto, cai por terra. Okay? Então, existem várias formas de se privatizar via bolsa, mas eu acredito que a forma que Cabo Verde utilizou é muito mais justa do que a forma que foi usada aqui em Angola para o BAE. E se reproduzirem essa forma para as outras empresas, nós vamos criar aqui um certo mal-estar. É isto aqui. Congresso Fiscal em Queimala. Preocupam? Bem, a nossa preocupação com a redistribuição da riqueza é real e a participação ampla dos cidadãos nesses processos de privatização também é muito importante para nós. Mas nós também trabalhamos com os mecanismos do mercado e queremos promover a competitividade e a valorização dos ativos. Certamente que em Cabo Verde não houve tanta importância na valorização do ativo e nós, no caso do BAE, estamos a falar de um ativo em que o Estado não tem 100% do capital social. Existem investidores privados que não querem ver as suas ações a serem reduzidas por conta da intenção do Estado de quase fazer uma distribuição popular de ações pelo povo. Isso podia ser feito no caso de uma empresa pública, mas depende sempre das opções estratégicas e daquilo que é o objetivo do Estado. A privatização de uma empresa pública, 100% pública. O BAE não é uma empresa 100% pública, foi um processo extremamente difícil convencer os demais acionistas do BAE a admitirem as suas ações em bolsa e todo esse processo de negociação levou a que o Estado, na venda da participação que até era da Sonangol e da Indiama e de outras empresas públicas, tivesse que ter em conta também o aspecto do capital dos privados que estavam no Banco BAE. Nunca poderíamos fazer uma dispersão dessa natureza. Existem outros mecanismos. O colega falou da experiência de Cabo Verde, mas nós até temos também um outro diploma, que são os títulos de participação, que são uma forma que também é prévia à privatização, que é uma empresa pública emite instrumentos de dívida em que são dispersos pelo público e que depois dão-lhes um direito a converter esses instrumentos em capital numa eventual privatização em bolsa. Podíamos também utilizar isso. Tudo depende de qual é a estratégia para a empresa, quais são as características do nosso mercado de capitais e também a profundidade do mercado de capitais. Profundidade no sentido de a liquidez e a disponibilidade de recursos. Se o mercado de capitais tiver liquidez e profundidade para abarcar a totalidade do ativo, nós temos que seguir as regras do mercado e permitir que quem faz as melhores ofertas no âmbito do rateio também tenha preferência na aquisição dos ativos. É um mecanismo típico de mercado que permite
que o capital flua de forma natural e que as ações tenham uma valorização com base naquilo que é a percepção do mercado sobre o ativo. E certamente que se nós usássemos um mecanismo diferente, também poderíamos passar a ideia de uma certa desvalorização do ativo que não seria justo para os investidores que já andam há anos no BAI e que investiram o seu capital e que querem ver que o seu capital valorizado cada vez mais, né? Que é o objetivo das empresas privadas, a valorização do capital. Obrigado. Vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Estamos a falar da estratégia do Executivo para a privatização de alguns dos ativos de empresas públicas. Nesta segunda fase do ProPriv estão 73 ativos que o Estado vai colocar no mercado. Então, um curtíssimo intervalo. Para já uma informação desportiva, o Inter de Milão eliminou o AC Milan de Rafael Leão, que tem origem angolana. 1-0 foi o resultado final. O Inter de Milão está, portanto, na final da Liga dos Campeões. O segundo jogo desta meia-final vai acontecer amanhã, às 20 horas, na altura do nosso jornal Zimbo, entre o Real Madrid e o Manchester City. Então, um curtíssimo intervalo. Já voltamos para a segunda parte. A estratégia do Executivo para a privatização de grandes empresas públicas e sob domínio público é o tema do nosso debate de hoje, com Augusto Calicamal, engenheira Cátia Palanga, Pedro Godinho e também o professor Fernandes Wenda. Vamos agora falar do sucesso, digamos, deste programa de privatizações 2019-2022. Vamos recuperar aqui também uma narrativa do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior. O ato público de apresentação do programa de privatizações de Angola para o período de 2019 a 2022. Nessa altura foram enunciados com clareza os objetivos pretendidos com este programa de privatizações, que passo a recordar nomeadamente: contribuir para aumentar a eficiência das empresas do país, promover o crescimento de Angola através do investimento privado e do aumento dos níveis de emprego, promover uma maior disponibilização de produtos e serviços, contribuindo assim para a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos. No decurso deste evento, tivemos a oportunidade de ouvir os resultados alcançados até agora com este programa e podemos afirmar que o mesmo está a cumprir os objetivos pelos quais foi criado. Já foram privatizados 92 ativos e vamos estender este programa até o ano 2026 com a privatização de mais 73 ativos. De entre os ativos a privatizar constam 21 empresas de referência nacional, 15 empresas participadas e ativos da Sonangol, 17 unidades industriais da Zona Económica Especial e 20 outros ativos e empresas. Engenheiro Pedro Godinho, está muito claro também a intervenção do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Júnior, em relação à estratégia do Executivo, portanto, uma primeira fase considerada positiva, que faz com que se avance naturalmente com este grau de expectativa também de que esses 73 ativos e empresas possam ter bons resultados com a sua vida. Este é o caminho, e concordo e concordamos com a estratégia do Executivo, porque, como acabei de dizer, que a estratégia das empresas privadas... Há pouco questionava o que é que está por detrás, digamos, desta decisão do Executivo, e o Ministro Manuel Nunes responde: eficiência, criação de riqueza e social, mais emprego. Exatamente, um dos maiores problemas que o país vive. É importante levar em conta esse aspecto, a criação de emprego, porque
Temos estado a acompanhar um êxodo muito grande de jovens que neste momento estão a preferir emigrar e, sobretudo, aqueles que, a uma dada altura, acreditaram exatamente no seu primeiro emprego, porque assim nos foi inculcado e educado, licenciar-te, obtens a tua licenciatura e logo que tenhas essa licenciatura, isso será uma vantagem sobre os demais. Envolvido 2, 3, 4 anos depois da licenciatura, os jovens entram em frustração. Portanto, o país está a perder muitos cérebros por isso, o nível de imigração é muito grande. Tenho estado a abordar com vários embaixadores, os números de solicitação de vistos é enorme, a pressão é enorme e, aliás, acompanhamos isso através da Embaixada de Portugal e do Brasil e tantas outras, e porque as pessoas vão à procura das melhores condições de vida. E, portanto, essas privatizações, passando esses ativos, passando para a mão dos privados, naturalmente há possibilidade de desenvolvimento. E qualquer unidade de negócio que se desenvolva implica dizer sempre que vai aumentar o número de postos de trabalho. Isso é um dado adquirido e, por essa razão, eu acho que qualquer dinâmica e qualquer processo catalisador desta estratégia de privatização será sempre bem-vinda, pelo menos para que o país consiga reter muitos cérebros. Há muitos cérebros a saírem do país à procura de oportunidades e muitas das vezes são oportunidades precárias, mas conseguem, no mínimo, irem sobreviver ou viver com alguma dignidade. Portanto, este é um aspecto que eu acho que devemos nos focar e dar o nosso melhor no sentido de vermos realizados esses objetivos. Engenheira Cátia, os empregos são salvaguardados desses ativos que vão ser alienados agora? Estão salvaguardados, foi confirmado pelo excelentíssimo Sr. PCA, faz parte da nossa estratégia, é um direito do trabalhador e estão todos eles salvaguardados. Professora Wanda, em relação àquilo que disse o Ministro de Estado, ele sublinhou que o processo correu bem, 2019-2022, e, portanto, há que continuar. Ok. Eu ia começar pela questão que colocou aqui os meus colegas, a questão dos empregos. Nós todos sabemos que muitas dessas empresas públicas, e não só, elas estão sobredimensionadas. Quer dizer, tem sempre pessoal a mais. E o privado, como diz bem o Pedro Godinho, está à procura de maximizar os lucros e reduzir os custos. Então, antes de criar empregos, vai criar desemprego. Qualquer processo de privatização, esta é a dinâmica. E, claro, ele como político não podia assumir isto aqui, não podia assumir isto publicamente, mas este é o que é o processo. Antes de começar a criar emprego, tem que criar desemprego normalmente, porque estão sobredimensionadas, tem que reduzir o pessoal, criar eficiência, então depois gerar externalidades. Porque se for uma empresa, por exemplo, ligada ao setor industrial, vai precisar de serviços, aí sim surge uma outra empresa a fornecer serviços que vai recrutar esta mão de obra. Mas isso não é tão linear e não é automático, não é um processo automático. Então nós temos que estar todos conscientes disso aqui, que antes de criar empregos vai criar desemprego. Por exemplo, os números que foram avançados, e eu vi também isso numa publicação nos jornais aqui do Luanda, falava na casa dos 2.000 por aí fora, mas não foram... Foi o próprio Ministro quem avançou isso. Sim, e ele não foi capaz de indicar-nos em que setores, porque a privatização desses ativos está por setores. Não foi capaz de indicar detalhadamente em que setores. Só chutou a aparecer números assim a bruto. E não se consegue analisar de forma minuciosa, como seria desejável. Okay? Por quê? Porque os custos de contexto que fizeram com que essas empresas na esfera pública não fossem tão rentáveis mantêm-se. Okay? Eu vou dar um exemplo concreto das empresas que foram privatizadas, supostamente com sucesso nesta primeira fase, é a indústria têxtil. A indústria têxtil, para mim, é um caso, para mim chega a palavra é muito forte, mas vou ter que usar mesmo aqui. É o caso de estudo, porque eu analisei, mas que mostra a desarticulação deste processo todo. Porque a reabilitação dessa indústria têxtil levou 6 anos. Em 6 anos, o país devia ter sido capaz de produzir algodão, que é a principal matéria-prima. No entanto, não foi. Alienou esses ativos, né? A África Têxtil, a SATEC e Testang. Repara, a empresa que adquiriu a África Têxtil de Benguela e a SATEC é a mesma. No entanto, segundo o próprio website do IGAP, mostra que ela ainda tem pagamentos pendentes. Não conclui o pagamento.
Ok? Então vamos chamar isso de sucesso. Temos A resposta está aqui com o Dr. Cali Kemal. Obrigado mais uma vez, Amilcar. Em relação aos... Ele é professor, fala com dados, né? Os números estão aí. Sim. Em relação aos postos de trabalho, primeira questão que referenciou, na apresentação pública que nós fizemos, nós indicamos que são 2.700 postos de trabalho, sendo que 1.400 correspondem a novos postos de trabalho e 1.233 a postos de trabalho que já existiam e que foram mantidos, nomeadamente de empresas no setor industrial. 1.200? 1.233. E os setores onde estes postos de trabalho são mais referenciados é na agroindústria, no comércio, na indústria, o maior número de trabalhadores, e no turismo. São os setores em que estes números de trabalhadores se registraram. O grande sucesso, quando falamos de sucesso, não é tanto pelo encaixe financeiro que o Estado faz, mas fundamentalmente porque na primeira fase das privatizações, o que foram privatizados era um conjunto de ativos em que o Estado investiu avultados montantes financeiros e que por alguma razão, e por conta de todo esse contexto de ineficiência, estavam paralisados ou em subaproveitamento. E a vitória ou o sucesso é nós conseguimos colocar esses ativos novamente na economia e a servir o seu propósito produtivo. O caso das testes é um exemplo. O professor referenciou muito bem que os custos de contextos indicam que elas nunca vão atingir o pico da sua produtividade enquanto a cadeia não tiver, a fileira do algodão não tiver constituída. Isso é verdade e é um facto que estão a tentar ser revertidos agora pelos próprios gestores. O Estado não alienou as fábricas, fez uma cessão de direito de exploração com uma opção de compra, é verdade, e que os pagamentos anuais dependem da rentabilidade da fábrica e da exploração, do produto da exploração. Nós temos estado a acompanhar diariamente os processos e também uma nota que se quer referenciar, que é importante referenciar, é que nós trabalhamos muito perto com os investidores que adquiriram os ativos. Nós conhecemos as dificuldades por que eles passam e é por conhecer essas dificuldades que nós estabelecemos um modelo de pagamentos flexível. É claro que nós reconhecemos o incumprimento, nós aplicamos as medidas sancionatórias que estão previstas nos contratos, tanto é que até agora, só em medidas sancionatórias, nós tivemos mais de 300 milhões de kwanzas em multas e penalidades aos gestores. O que nós continuamos a acompanhar, mas também reconhecemos os desafios e não partimos imediatamente para as consequências contratuais que seriam nesses casos, que é a rescisão do contrato. O professor referenciou aqui o caso das testes, que nós temos que olhar para todo esse contexto e saber que há um desafio muito grande, que é criar a fileira do algodão e que está a ser trabalhado. Mas do ponto de vista de números, nós temos aqui os números, estes números foram apresentados na cerimônia da apresentação do ProPriv, estão disponíveis também no site do IGAP. Nós podemos partilhar também essa informação a quem nos pede, principalmente a académicos, quando entidades que queiram estudar o programa de privatizações ou queiram conhecer em profundidade disso. Nós colaboramos muito próximo com essas entidades e estamos disponíveis para prestar toda essa informação e os esclarecimentos que se mostrarem necessários para uma compreensão daquilo que foram os grandes números e os resultados do programa de privatização 2019-2022 e para continuar a acompanhar o programa para até 2026, que, como eu disse, comporta muitos desafios e que se alguém tiver a fazer um estudo que nos possa antecipar alguns desafios e ultrapassarmos mais facilmente, estaremos disponíveis para colaborar. Mas há aqui uma questão, Dr. Cali Kemal, que não respondeu, uma inquietação do professor Wanda em relação ao facto de não ser avançado por uma consulta pública para se recolherem mais contribuições. Todo esse processo de privatização iniciou com um debate político muito profundo no âmbito da Lei de Bases das Privatizações. A Lei de Bases das Privatizações, aprovada em 2018, teve um período de discussão muito abrangente. E é aí onde se foi questionando as razões e as motivações para as privatizações e uma discussão muito profunda na Assembleia Nacional com todos os deputados e os parceiros sociais para
para se justificar as motivações da alteração da lei e as motivações para um programa de privatizações. Nós seguimos esse caminho do ponto de vista da aprovação da lei, que é o pressuposto que depois foi a base para a elaboração do programa de privatizações, em que foram considerados vários aspectos sobre as características de cada uma das empresas, o setor da atividade, a dimensão da empresa nesse setor de atividade e também o custo fiscal, né, que é a responsabilidade que o Estado assume pela manutenção de muitas dessas empresas na esfera pública. E esses aspectos todos levaram então à consideração e à elaboração da lista do programa de privatizações. Mas houve uma discussão muito abrangente desde a lei de base das privatizações para que chegássemos depois ao produto final, que foi o programa, que é uma derivação da lei de base das privatizações. Engenheiro Pedro Godinho, aqui em relação ao procedimento, digamos, das vendas desses ativos do Estado, nós temos aqui várias naturezas: oferta pública inicial, concurso público e leilão em bolsa. Por exemplo, o processo de privatização do BFA vai ser por via de uma colocação em bolsa. Tem algum comentário a fazer sobre isso? Não, eu acho que é o processo mais transparente e eficiente, porque estando em bolsa, naturalmente, aqueles que tiverem maior apetência vão poder apresentar, vão poder manifestar-se e, de uma forma geral, inclusive, há uma maior capacidade de encaixe porque é feita em função das ofertas públicas. E então, eu penso que é o caminho certo a seguir. É o caminho certo a seguir e esperamos que este processo seja célere, porquanto penso que já devia ter iniciado já há algum tempo. Vem tarde. O processo vem tarde. Engenheira Cátia, o que é que a Sonangol tem fora de Angola? Hoje, nós tivemos na primeira fase do programa ativos fora, nós mencionamos as agências que já foram alienadas, mas estamos agora a falar destes novos, do novo decreto, em que ainda temos a ENCO, como já foi mencionado, temos a CIR, a Sociedade Ivoirense de Refinagem, temos a Sonangol Cabo Verde, que também foi mencionado. Temos alguns ativos que está dentro agora deste novo decreto, que vai ser alienado nesta fase. Confirma? Sim. Confirmo. A Sonangol continua o seu processo de regeneração. É importante que, antes de se avançar para a privatização da Sonangol, a Sonangol esteja focada naquilo que é a sua atividade principal e assim também fazer com que os investidores não tenham que dispersar a sua atenção nos vários negócios da Sonangol, mas se concentrarem efetivamente naquilo que a Sonangol produz, naquilo que a Sonangol é capaz de oferecer e do retorno que as suas atividades operacionais dão para os investidores. E é preciso então continuar essa ação de desinvestimento naqueles que são os ativos não core. Bom, então vou perguntar à engenheira Cátia, dos ativos privatizados na primeira fase, que balanço é que se pode fazer? Dos ativos privatizados, um balanço também positivo. Nós tivemos 24 ativos privatizados. A Sonangol encaixou diretamente 66 milhões de dólares e já tem contratualizado 128 milhões de dólares. Nós não temos nenhum valor em cumprimento, temos sim várias fases de pagamento, como disse o Adem Kalikemala, faz parte do processo na altura da alienação, ver-se as condições do mercado e passarmos então a estas fases de pagamento. Por isso não temos o mesmo valor em cumprimento, mas temos 128 milhões de dólares contratualizados, significa que ainda esperamos receber 60 milhões de dólares daquilo que já foi privatizado. Eu podia fazer aqui uma pergunta. Mencionou-se exatamente os ativos externos da Sonangol. Como está a participação da Sonangol no Iraque e a participação da Sonangol em Cuba? Qual é a situação atual? Porque gostaríamos de ouvir se estão a alienar. Pelo menos o Iraque é um país com um alto nível de instabilidade e vimos que foi feito muitos investimentos no Iraque. Gostaríamos de saber qual é a posição do IGAP e da Sonangol.
Bem, nós, no programa de privatizações, apesar do engenheiro Pedro Godinho ter referenciado sobre a venda de blocos na Sonangol, a venda de blocos na Sonangol não entra no programa de privatizações. Para quem analisa o programa de privatizações, poderá verificar que não há qualquer bloco da Sonangol em processo de privatização. São ativos que fazem parte do core business da Sonangol e o processo de decisão, quer de investimento nesses ativos como desinvestimento, obedece à lógica de negócio própria da Sonangol. E, portanto, nós deixamos que a Sonangol tome essas decisões, porque entendemos que é um negócio que a Sonangol entende melhor que ninguém e, por isso, não fazia sentido incluir num programa de privatização dessa forma tão abrangente, porque é um negócio do dia a dia, o negócio da Sonangol é petróleo. O tema do contexto em que estes blocos que estão aqui a ser referenciados, provavelmente a administradora Kátia poderá dar mais detalhes, mas da mesma forma que a Sonangol quer sair, ninguém quer entrar para lá, por exemplo, no Iraque, né? Seria um daqueles ativos que, no contexto atual, é muito difícil, quer vender, quer desenvolver. E o ideal é tentar manter, para esperar o que é que poderá acontecer, porque vender, poderia-se vender a um preço completamente desvalorizado, um preço inferior daquilo que seria a valorização. E não sabendo o que poderá acontecer no país, a manter seria alguma forma de esperar para ver o que vai acontecer. O Cuba, não tenho muitas informações, mas não sei se a administradora Kátia poderia fazer. Bem como disse o ADM, nós não iríamos nos focar nos ativos que não estão dentro do programa de privatizações. Podemos sim discutir a posterior. Nós temos estratégia para cada um destes blocos que a Sonangol tem os seus interesses participativos. E daquilo que foi mencionado, nós sabemos que a carga financeira, os cash calls e outras definições acabam motivando a estratégia da Sonangol. Mas seria assim discutido a posterior, porque não faz parte do programa. Mesmo não fazendo parte do programa, é importante saber que destino será dado ou é dado um investimento que custou ao país milhões de dólares. Não é? Quer dizer, eu não sei qual foi a estratégia na altura. Um país em guerra, a Sonangol vai fazer investimento de milhões de dólares no Iraque. Portanto, é importante também que estamos a falar também da gestão dos ativos do Estado. É importante saber... Esse é outro tema, engenheiro Pedro Godinho. Acho que depois podem tomar um café na Sonangol. Somos colegas, trabalhamos juntos até na direção de Pedro Godinho foi da Sonangol, exatamente. Colegas da mesma área, passou em épocas diferentes, mas podemos sim discutir esse tema. Já agora é candidato a um desses ativos que está agora neste programa do próprio... Não, porque estivemos envolvidos num processo bem recente, que é a participação nos blocos, nas licitações dos blocos onshore, e estamos à espera. De certa forma, é um processo que já vem de 2007, houve licitação em 2007, em 2014, em 2014 não funcionou, agora estamos a aguardar, portanto, já esbanjou-se muito dinheiro para tentar entrar nesse processo de privatização. Vamos aguardar, pelo menos, os resultados dos investimentos que foram feitos no onshore e esperamos que, pelo menos, as atividades comecem por parte dos operadores para que esses investimentos sejam capitalizados. Professor Luanda, esse encaixe financeiro da Sonangol é, digamos, significativo para a dimensão da empresa? 66 milhões é bom, mas para uma empresa como a Sonangol acho que foi possível. 128 milhões mais 60 milhões. Mais 60 milhões. Sim, ficamos pelo aceitável. Mas agora, a verdadeira questão que se coloca é, ok, a Sonangol está a se libertar daqueles negócios que não fazem parte do seu core, que é uma estratégia interessante, aceitável, tudo bem, mas a questão que se coloca, ok, então, quando é que a Sonangol vai estar realmente focada naquilo que é seu core e a fazer bem?
Porque esta questão é uma questão que devemos colocar, porque a Angola é a principal empresa pública da Angola, para que seja dita, e poderá ser assim durante longos anos, infelizmente. Então, é preocupante. Infelizmente, sim, porque fala-se em diversificação da economia desde 75 e continuamos ainda a lutar, a tentar produzir milho. Então, infelizmente, vai levar o seu tempo. Então, é importante sabermos, disse bem aqui o Pedro Godinho, que 98% do petróleo é produzido pelas multinacionais, é uma razão para preocupação, senão ela foi criada em 76. Então, já está à altura de atingir a maioridade e ser capaz de... Não queremos que seja 60%, 70%, mas pelo menos chegar à casa dos 10%, 15%. Então, e com horizontes temporais bem definidos. Isto, infelizmente, não estamos a ouvir. Está a libertar-se de ativos que, a meu entender, alguns fazem sentido, outros nem tanto, que eu acho que poderia ter mantido, porque também está ligado a setor... Mas esta meta foi já definida pelo Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, que até 2027 certamente se vai atingir essa percentagem em termos de produção, 15%. Os 15%. 10%, perdão. Aqui. Resta saber só se reduzirmos os subsídios aos combustíveis que temos hoje. Porque não será possível? Porque, repara, a Angola, infelizmente, lembra-se que ele disse que não é que o Estado seja um mau gestor, mas é a interferência política. A Angola sofre por isso. A Angola importa e compra o combustível lá fora a um preço alto, chega aqui, tem que entregar peça de batatas porque é subsidiado e muitas vezes o Estado leva seu tempo para fazer esse reembolso a Sonangol e isso prejudica a própria empresa. Então, Deixa-me perguntar à engenheira Cátia se a privatização, por exemplo, da holding se ajuda. Ajuda. Ajuda? Ajuda. E o professor perguntou quando a Sonangol estará preparada e todo este contexto é justamente esta preparação que nós viemos a fazer desde o programa de reestruturação. E o programa de reestruturação não foi da Sonangol, é um programa de reestruturação do setor. As próximas discussões que o engenheiro Godinho terá sobre as licitações será com a Agência Nacional de Petróleo e Gás. E se fosse antes do novo mandato, do novo executivo, seriam com a Sonangol. Então, nós estamos sim a trabalhar e focados neste que é a nossa cadeia principal de valor. Estamos a trabalhar de formas a desinvestirmos no que realmente não adicionaria mais valor aos resultados positivos da Sonangol. E se lembrarmos bem, foram muitas vezes o discurso do Dr. Diamantino Azevedo, Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, desde a tomada de posse, de que a Sonangol devia, sim, ter esta autonomia, aumentar a sua produção, olhar para não só o foco, mas também a estratégia de produzir mais. E vocês, ao falarem disso, fez-me lembrar muito claramente destas notas e desta orientação. E é nisto que a Sonangol está focada a trabalhar e a preparar-se devidamente para esta nova fase. Mas em relação ao encaixe financeiro, desculpe, professor Wanda, em relação ao encaixe financeiro que avançou, corresponde à expectativa da Sonangol? Para os processos privatizados, sim. Foram os valores esperados. Nos novos processos, nós teremos, sim, montantes adicionais e diferentes desses que nós vimos na primeira fase. Eu também só queria acrescentar também um bocadinho, antes de avançar sobre isso do encaixe, é um bocadinho o contexto em que o programa de privatizações foi executado. Nós começámos o programa em 2019, em 2020 tivemos o Covid, e o Covid arrefeceu completamente o mercado, mas ainda assim, com todos os desafios que o Covid-19 implicou para o investimento, para as decisões de investimento e até para a tomada de decisão em adquirir ou não o ativo da Sonangol, nós conseguimos negociar à distância e convencer investidores a adquirirem as participações que estavam no programa de privatizações. E eventualmente, se nós fizéssemos uma avaliação e tentássemos comparar se todo esse processo fosse desenvolvido fora do Covid, eventualmente os resultados poderiam ser melhores, mas acreditamos que ainda assim foram os resultados possíveis face ao contexto em que o programa foi executado. Professor Wanda? Sim, a questão da preparação da Sonangol para mim é preocupante, porque ela ocorre num contexto em que está-se a falar da transição energética. Quer dizer, já vamos tarde e corremos o risco, e se não fosse essa guerra da Ucrânia, portanto, seja dita, na COP de 26 de Londres, em Edimburgo,
A decisão foi não mais investir nas energias fósseis. E, graças, entre aspas, a essa guerra, houve um recuo. Mas ficou o alerta. Acredito que a Sonangol já vai muito tarde, não sei se ainda vai a tempo de recuperar. Tenho sérias dúvidas. Eu queria perceber também aqui pelo Augusto Caliquemal em relação à venda das ações da Unitel na Bolsa de Valores de Angola, como é que se vai processar? Bem, a Unitel, o que nós pretendemos, e nessa fase estamos aqui a tomar as principais opções estratégicas sobre qual deve ser o nível de dispersão das ações da Unitel, por um lado, e por outro lado também ainda está na mesa a análise sobre se devemos ou não considerar a hipótese de um parceiro estratégico. Temos essas duas opções e que podem ser, não são mutuamente exclusivas, não são exclusivas, na verdade. Quando falamos de parceiro estratégico, né, para a dimensão daquilo que é a operação da Unitel, eventualmente estaremos a falar mais de um parceiro estratégico de dimensão internacional. Mas esse é um aspecto que ainda não está decidido. A Unitel é uma empresa de referência nacional e com uma cota de mercado que lhe coloca como uma empresa estratégica para o país, e todas essas opções têm que ser devidamente estudadas e analisadas. Nós estamos nesse momento num processo de consultoria e análise do setor das telecomunicações no geral, para depois definirmos um enquadramento específico da Unitel. Já sabemos o enquadramento concorrencial, é líder de mercado, mas é preciso um enquadramento hoje e no futuro e as implicações de uma eventual privatização por via simplesmente de uma oferta pública em bolsa ou de uma operação que combina as duas operações, oferta pública em bolsa e identificação de um parceiro estratégico, assegurando a viabilidade da empresa para os próximos anos, tendo em conta o seu papel estratégico. Obrigado, estamos a chegar ao fim. A última ronda é para conclusões. Engenheiro Pedro Godinho, expectativas deste programa que vai até 2026? A expectativa é grande, como dissemos desde o início, portanto o processo parece-me ser bastante transparente. Eu acho que há uma mobilização muito grande de vontades, portanto entramos para uma fase completamente diferente, que não estávamos habituados. Por exemplo, qualquer cidadão ter a possibilidade de comprar uma participação numa dessas empresas e de facto está muita gente à espera exatamente que chegue o dia da Sonangol, porque a partir daí as coisas, a correria há de ser frenética e não sei como é que esse processo vai ser gerido. Não vai ser fácil, mas a expectativa é grande. São 30%, não é, das ações da Sonangol? Até 30%. Nós estamos a trabalhar, com certeza que teremos toda a informação antecipadamente publicada. Estamos a alinhar os esforços com o IGAP neste processo que já está definido de até 30% de expressão em bolsa. E nesta fase de preparação, acreditamos nós que teremos o professor Wanda também, que está sócio, né? Uma das ações da Sonangol. Se usarem o modelo de Cabo Verde, a continuarem a usar o modelo do Dubai, nenhum de nós, alguns de nós, eu nesta lista, talvez o Amílcar Xavier, estaremos de fora, com certeza absoluta. O modelo do Dubai é positivo ou negativo? Não, ele exclui, não é inclusivo. Ao passo que o modelo de Cabo Verde, todos aqueles que subscreverem e mostrarem interesse, por exemplo, tem um mínimo de ações que as pessoas podem adquirir, mas se mais pessoas mostrarem interesse, baixa esse mínimo. No final, todo mundo recebe alguma coisa. A Sonangol precisa ser alinhada desta forma, senão daqui a 5, 10 anos, garanto-vos que alguém vai questionar esse processo. Serão todos muito bem-vindos e vamos alinhar o processo com o IGAP. Acima de tudo, independentemente do modelo, o que nós temos que assegurar é a transparência e a informação antecipada a todos os interessados de como o processo vai decorrer e quais são os possíveis resultados das operações de rateio que sejam definidas para a atribuição das ações na fase final do apuramento, que é um processo que ocorre na Bolsa de Valores. Eu volto a dizer, no caso do Dubai, nós não podemos ensaiar uma tentativa de capitalismo popular num banco que é maioritariamente privado.
era impossível, nós tentamos fazer isso, porque o objetivo dos maioritários é valorizar o seu capital social. Nas empresas públicas nós podemos identificar isso, mas também já conhecemos experiências de países que tentaram esse modelo e que depois acabaram como alguém diz, com problema na mão, porque depois não se realizou. E nós também já tentamos fazer esse modelo aqui e fizemos várias vezes, desde 89, com as privatizações das indústrias, que deixamos nas mãos dos trabalhadores. E até hoje nós temos problemas que os trabalhadores nunca pagaram um tostão, mas já venderam a indústria. Então nós temos que olhar para todas essas experiências do passado e assegurar fundamentalmente que as regras são claras, que o processo é transparente e que as pessoas sabem à partida qual vai ser o possível resultado da sua participação nesse processo. Agora sim, vamos então para o nosso último intervalo. Estamos no Debate Livre. E voltamos ao nosso debate. Nesta parte final estamos a falar da estratégia do Executivo para a privatização de grandes empresas públicas sob domínio público. Já aqui dissemos que é um programa de privatizações que entra agora na sua segunda fase. A nova calendarização do PROPRIV para o período de 2023 a 2026 abrange 73 ativos e empresas, sendo 21 empresas de referência nacional, como a ENSA, o Banco de Fomento Angola, que já aqui falamos, a Unitel, a Sonangol, a Indiama e também a Bodiva. Nesta parte final, interessa-nos agora falar sobre um aspecto que reputo de importante e tem a ver com esta fase, a segunda. Há empresas que, por via da recuperação de ativos, entraram neste programa de privatização. Augusto Caliquemala. Algum comentário? Para além da Unitel, temos aqui as empresas do Grupo CIF. Sim, há um despacho presidencial que aprovou a estratégia de abordagem dos ativos recuperados. E relativamente aos ativos de natureza empresarial, a recomendação é que eles sejam imediatamente transferidos para a esfera privada. E, nesse sentido, nós temos aqui a inclusão dos ativos do universo CIF, nomeadamente a fábrica de cimento, o interposto logístico, a fábrica de cervejas e uma fábrica de montagem de viaturas. Mas temos também... O engenheiro Pedro Godinho dizia que alguns dos donos dessas empresas poderiam voltar novamente à liderança. Alguma preocupação nesse sentido? Não, nós já tínhamos aqui referenciado, nós no âmbito desse programa procuramos fazer sempre o máximo de due diligence para conhecer quem são os investidores que estão a adquirir esses ativos e, regra geral, mas há esse risco? Estão as entidades que sobre há esse risco se for por interposto da pessoa, mas se for por interposto da pessoa, nem a due diligence mais profunda, enquanto não houverem evidências da transferência de recursos de um lado para o outro, não conseguimos determinar. Nós confiamos que está criado um ecossistema que permite combater o branqueamento de capitais e esse ecossistema também nos protege a nós, sabendo que os bancos hoje estão mais capacitados para controlar os fluxos financeiros que possam estar relacionados com o branqueamento de capitais. Nós confiamos que aquele investidor que vai fazer a operação por via de uma transação de um banco comercial supervisionado pelo Banco Nacional de Angola, que tenha apresentado provas sobre a origem dos fundos e a capacidade financeira para adquirir aqueles fundos. Nós não podemos fazer mais do que isso. Temos que confiar nas instituições que estão à nossa volta e que têm responsabilidades, cada uma a seu nível, para garantir que há maior transparência desses fluxos de capitais. Mas nós tentamos, nessa due diligence, identificar as origens e as ligações de cada um dos investidores, para assegurar que eles não sejam, porque a regra a nível internacional é não permitir que os indivíduos sobre os quais recaiu a medida de apreensão, arresto ou nacionalização sejam os compradores do ativo depois na sua alienação. Professor Wanda? Sim, como disse bem aqui um colega de painel,
é desejo do Executivo evitar isso, mas não há garantias. Não há garantias. Esperamos que isso não aconteça. Até porque esses ativos mencionados, principalmente ligados a empreendimentos CIF, a via de alienação será através do concurso público. Então, quer dizer, é diferente da Bolsa, que é um pouco mais transparente. Então, vai ser interessante depois analisarmos como há de decorrer este processo. Mas, Engenheiro Pedro, como viu, não há riscos dos ativos todos voltarem a assegurar as suas empresas criaram. Em relação a isso, eu gostaria de saber que mecanismos é que existe já agora para podermos elucidar, para que sejamos todos elucidados e para aqueles que nos acompanham, que mecanismos têm no ponto de vista legal, caso um dos concorrentes, um dos compradores desses ativos tenha ligação com os antigos proprietários. Que mecanismos legais existem neste processo? Que penalização? Acabamos de ouvir aqui que, de facto, não é um processo estanque, não é garantido que isso não venha a acontecer. Mas, então, o mais importante nesse momento é saber que mecanismos exatamente tenho a nossa instituição, o IGAP, para poder penalizar algum dos candidatos que se apresenta como sendo uma empresa, porque constituir uma empresa fora, em offshore, é simples. Portanto, aparece por aqui, e como bem disse o Dr. Augusto, com todas as due diligências, acabamos por muitas das vezes não ser capazes de escrutinar quem está por detrás dessa unidade de negócio ou desta empresa. Portanto, caso um dia, lá para frente, se descubra que esta empresa que veio representar esteja ligado a alguém que fez parte da estrutura societária, que mecanismos tem a instituição para tratar de um caso como este? Bem, nós podemos presumir, no caso, né? E a única questão para que se tome uma medida quanto a isso é presumimos que exista alguma atividade criminosa, pode ser nomeadamente o branqueamento de capitais, né? Que o capital que foi utilizado para adquirir aquele ativo tenha origem ilícita. Não vamos dizer qual é a origem, mas havendo essa circunstância, nós temos que denunciar as autoridades competentes do ponto de vista da prossecução criminal para que tomem as medidas relativamente ao crime subjacente, que é o crime de branqueamento de capitais. E do nosso lado nós podemos fazer a rescisão do contrato e a rescisão do ativo por conta da atividade criminosa que levou a que os fluxos de capital fossem utilizados para adquirir um bem do Estado. Porque o Estado... Bom, mas agora quais são os critérios? Quem é que se pode candidatar a esses ativos? Os critérios, os concursos públicos têm a característica de serem procedimentos em que estão abertos a um maior número de candidatos possíveis. Ao contrário, por exemplo, dos concursos limitados por prévia qualificação, em que nós exigimos uma especial qualificação ou uma capacidade financeira adicional, no concurso público nós não fazemos essa exigência, mas fazemos sempre, sim, a verificação da capacidade financeira. É preciso que todos que apresentam proposta nos tragam provas de capacidade financeira, quer por via de capitais próprios ou por via de financiamento bancário. E isso é o único requisito para que os candidatos que queiram participar dos concursos públicos para adquirir esses ativos, que volto a referir que são ativos individualmente considerados, não são sociedades comerciais, por isso é que não vamos vendê-los na Bolsa de Valores e vamos vendê-los por concurso público, porque são ativos assim individualmente considerados, mas procuraremos sempre no concurso público, como temos feito até agora, garantir o máximo de transparência, a maior abertura e facilitar o escrutínio de quem tem que escrutinar todas essas operações do mercado e que nos possam também alertar sobre aspectos que nós não tenhamos vistos. O concurso público tem essa característica de permitir a totalidade desse escrutínio público. E por isso estamos aqui, vamos tentar continuar no diapasão de transparência e assegurar que esses riscos, que são riscos
não se materializam, né? Nesse programa de E quanto a Sonangol? Os ativos que já vendeu na primeira fase não foi para nenhum daqueles que tinha sido dono? Nós passamos pelo mesmo processo de escrutínio, fazemos as due diligências a todos estes proponentes, possíveis compradores. Temos um processo de compliance muito dentro da empresa que está de acordo às melhores práticas e acautelamos qualquer situação anómala. É tudo dentro dos melhores procedimentos existentes na indústria. Professor Wanda, algum comentário sobre este assunto? Sim, acho que, como disseram aqui os colegas do painel, desde que essas balizas estão salvaguardadas, acho que não podemos entrar em alvoroço já à partida. Então, temos que dar o benefício da dúvida, ver como é que a coisa vai a decorrer. Mas, para além destes aqui, como disse bem o Amilcar, que tenham sido condenados ou implicados na anterior gestão dos mesmos ativos, existem aqueles, acho que estão isentos, que eventualmente tenham feito algum acordo no âmbito desse processo de recuperação de ativos, né, do Estado, né, processo que ocorreu, aqueles que tenham feito, aqueles relatos de pessoas que fizeram acordos. Então, acredito que estão isentos e vão participar normalmente, não é? Acho que é assim, o que também não é justo, para como eu digo, continuar a insistir, para aqueles que não tenham beneficiado do processo que ocorreu no país. Então, mas essas pessoas acho que estarão livres para concorrerem com os recursos que ainda têm e adquirirem um desses ativos. Já agora, engenheiro Pedro Godinho, ambiente de negócios neste momento no nosso país, qual é o seu comentário? Já aqui falamos desse processo de privatizações no contexto macroeconómico, mas o ambiente de negócios neste momento favorece esse programa de privatizações posto em prática pelo Executivo? Sim, houve uma evolução muito grande nesse sentido. Eu penso que melhorou-se muito e também há muito por fazer. Por exemplo, o acesso de investidores externos. Eu penso que é um dos aspectos, o acesso de investidores externos para o país. Eu acho que é extremamente importante que se reveja a questão migratória, porque outros países que concorrem com Angola não está sozinha no globo, têm já mecanismos muito mais avançados que permitam qualquer investidor tomar uma decisão hoje, para entrar para o avião e no dia seguinte ter acesso e fechar o negócio. Hoje ainda continuamos a sentir que este é um dos aspectos que precisa ser melhorado. Há outro aspecto que é também na rapidez das aprovações de investimentos, sobretudo daqueles investimentos. Quem pensa em vir investir no país e precisar de uma propriedade, identifica a propriedade até que tenha licença, são 3, 4 anos. Portanto, quem vem com a intenção de investir, naturalmente, vira as costas e vai para outra geografia. Portanto, aí há uma evolução muito grande, mas há alguns pontos de estrangulamento que precisam serem resolvidos e se qual mais tarde esses pontos de estrangulamento persistirem, naturalmente Angola estará muito atrasada na obtenção, na mobilização e na mobilização de investimento direto estrangeiro. Portanto, Engenheira Cátia Palanga, como é que vê o capital humano dentro, digamos, do sistema de produção de petróleo aqui no nosso país, principalmente o capital humano da Sonangol? O capital humano para nós é o capital mais importante, é o ativo mais importante da nossa empresa. Nós vemos com muita importância, até por principalmente o capital humano angolano, que tem feito hoje parte e dirigido os grandes projetos estruturantes que a Sonangol tem. Temos estado a trabalhar melhor nas formações, temos tido já a capacidade interna de formar mais e melhor, não só com a nossa universidade, Espotec, mas temos também a academia e temos estado a trabalhar e a valorizar cada vez mais o nosso capital humano. Doutora Fernandes Wanda, eu queria perguntar sobre o aproveitamento, digamos, desses estudos dentro da Faculdade de Economia da Universidade da Agostinho Neto.
são valorizados? Ok. Antes de eu responder essa sua questão, eu ia tocar aí numa que o Pedro Godinho levantou aqui, da questão da propriedade. Por exemplo, a questão da alienação dos ativos do CIF, por exemplo, via concurso público, que permite o financiamento, não permite a participação de muita gente que tem uma propriedade, uma residência, que não tendo a titularidade, não tendo o título de propriedade, podia ter, quer dizer, que permitisse junto à banca, financiar-se junto à banca, quer dizer, vê-se depois a impossibilidade de concorrer num destes concursos públicos. O concurso público, como disse bem aqui o meu colega do painel, permite que as pessoas tragam, podem concorrer através de financiamento. Então, esse é um aspecto, e aí está ligado à questão do ambiente de negócio que o Amilcar estava aqui a falar. Quanto ao agora, em relação à investigação. Quanto à questão do Centro de Investigação e Estudos, nós temos alguns estudos feitos, um dos mais recentes que nós fizemos foi sobre o setor da construção, a indústria de materiais de construção. É público, está disponível em português e inglês, mas o que nós notamos, e isto basta olhar, por exemplo, para a balança de pagamentos do BNA, vemos quanto Angola gasta com consultoria externa. Eu digo aqui, o problema aqui em Angola, na administração pública, existe um tipo de gestão diferente. Por norma, na gestão, numa empresa privada, a gestão é por objetivos. Na nossa administração pública, existe a gestão por consultoria. Okay? O Estado, a administração pública e as empresas públicas, nesse caso também a própria Sonangol, deixa eu dizer isso aqui, e aí depois questiona o investimento que a Sonangol fez ao longo dos anos no capital humano, porque a Sonangol é uma empresa que concedeu bolsas e formou muita gente, e mesmo assim, ainda assim, continua a recorrer constantemente à consultoria externa. É algo um paradoxo para si? Sim, é algo que eu não consigo entender até hoje. E é preocupante, porque é uma forma também de saída de capital de divisas do país. Concorda? Não é verdade. Nós, apesar, e o professor tem números, pode olhar para aquilo que foram os custos do passado, talvez esteja a falar daquilo que existiu, quiçá no passado, não tenho cá esses dados, mas não é verdade. Nós continuamos a investir muito no capital humano. Sim. Nós temos não só investido como utilizado da melhor forma o nosso capital Dr. humano. Wanda diz que investe muito no capital humano, mas continuam a optar por soluções externas. Os números dizem o contrário. O Dr. Wanda depois terá acesso a estes números. Eu teria muito prazer em analisá-los. Tem que corrigir os números lá no Centro de Investigação Social da Faculdade de Economia. Estudantes que fazem trabalho de fim do curso 2 anos atrás e os números não eram diferentes. Então, mas pronto, a engenheira diz que tem dados atualizados, eu terei muito prazer e muito gosto em olhar por eles. Mas isso é simples, basta olhar para a balança de pagamentos do BNA. Vemos o quanto o país gasta com consultoria. Está lá no BNA. Então, e o grosso sabemos que é do setor petrolífero. Augusto Calaquemala, vou terminar consigo. Neste momento, trabalho que o próprio IVO está a fazer? Quando digo próprio IVO, o IGAP, o trabalho que está a fazer nesta fase depois da apresentação da estratégia para até 2026? Neste momento, nós temos estado a trabalhar nas estratégias individuais para a privatização de cada um dos ativos. O programa apresenta uma lista individualizada, mas é preciso que uma lista genérica, mas que é preciso individualmente trabalhar em cada um dos processos e olhar para aquelas que são as opções estratégicas e o melhor modelo de implementar a privatização desse ativo, de modo a recolhermos o maior ganho para o país e também para a empresa em si, né, e para a produtividade do país. Nós temos estado a trabalhar agora na caracterização individual e na definição da estratégia para cada uma das empresas e até o início do segundo semestre deste ano começaremos a comunicar o início dos processos de privatização. Temos um conjunto de ativos que precisam ser avaliados, como as fábricas do CIF, são ativos que são individualmente, são processos que podiam já ter iniciado, mas é preciso uma reavaliação do valor do ativo para decidirmos a base de licitação e estamos a começar agora esse processo de avaliação destes ativos e de muitos outros pelo país, que foram identificados em Cabinda, no Namibe, em Benguela, em Malange, vários ativos do Estado que estavam paralisados ou em subaproveitamento e que precisamos agora de avaliar o estado técnico, o estado de operação e
e o valor intrínseco do ponto de vista financeiro para depois partirmos para os concursos públicos. Muito obrigado. Foi o Debate Livre com Augusto Caliquemal, administrador do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, a engenheira Cátia Palanga, administradora executiva da Sonangol, engenheiro Pedro Godinho, empresário, PCA da Prodóile e presidente da Câmara de Comércio Estados Unidos da América Angola, e o Dr. Fernando Joanda, coordenador do Centro de Investigação Social e Económica da Faculdade de Economia da Universidade de Abchinete. Foi o Debate Livre. Muito boa noite, foi um prazer saber que esteve aí desse lado, já sabe. Vamos ter notícias amanhã às 7 horas pontualmente e depois vamos prosseguir a nossa emissão e certamente que vamos fazer um resumo do debate desta noite. Certamente correspondeu à sua expectativa. Boa noite, até breve.